Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal. Eu me chamo Aline Ferreira, sou terapeuta integrativa e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre a apometria. No momento em que você faz a solicitação da apometria, você recebe uma ficha de anamnese. E aí você vai descrever nessa ficha de anamnese as informações pessoais: nome, data de nascimento, endereço, as pessoas com as quais você convive, diagnósticos relacionados a problemas de saúde que você tem ou já teve. E você vai acrescentar nessa anamnese 3 coisas que você gostaria de trabalhar e de entender. A apometria, ela vai fazer uma varredura em todo o seu campo energético para descobrir quais são as causas dessas questões que você não está conseguindo trabalhar. Então, quando você faz a solicitação da apometria e recebe a sua ficha de anamnese, você preenche e você devolve essa ficha. Quando você devolve, nós já agendamos um horário para que você possa realizar essa técnica. Essa técnica, você precisa estar sentada, quietinha, sem fazer nenhum esforço, sem dirigir, porque a apometria ela vai desdobrar os corpos, ela vai investigar minuciosamente o que tem de informações e características em todos os seus corpos. Então você não pode estar fazendo nenhum trabalho pesado ou nenhum trabalho que exija muita atenção, porque ela dá uma leve tontura, uma leve confusão. Não é nada muito absurdo, mas para esse tipo de comportamento, de atitude, não pode. Então naquele dia e horário agendado, você ficará quietinho, sentado no seu lar ou no seu trabalho, e o apômetro, que sou eu, nós vamos desdobrar os corpos. E nesse desdobrar, nós vamos analisar algumas informações. A primeira informação é a sua energia medida em hertz no início da sessão. Nós vamos verificar como está a sua energia como um todo. A primeira coisa que nós vamos analisar é a sua energia medida em hertz. Qual é a sua energia? Em que emoção você está vibrando nesse momento? Depois que nós fizermos isso, nós vamos identificar quais conteúdos estão em cada um dos seus corpos. No corpo físico, o que tem de informação, no duplo etérico, que costuma carregar os nossos chakras, as nadis, e nele carregam muitas outras informações também, no seu corpo astral, no corpo emocional e no corpo mental. Depois que nós fizermos essa varredura pelos corpos, nós vamos buscar se existem algum parasita dentro de você, tá? Dentro do seu campo. Os parasitas, normalmente, eles são colocados por seres negativos. Então são as larvas astrais, são os chips, os implantes, as placas eletrônicas que diminuem o funcionamento daquele corpo, que fazem com que aquele corpo fique um pouco mais lento ou então pare totalmente. Nós percebemos que quando existem muitos parasitas dentro dos nossos corpos, nós não temos muita motivação, nós não temos muita energia para seguir em frente. Algumas vezes nós encontramos muitas larvas astrais no corpo emocional de uma pessoa e essa pessoa está totalmente destruída em suas emoções. É aquela pessoa que está em depressão, que chora bastante, que tem uma vontade muito grande de morrer, porque dentro, lá no corpo emocional dela, tem parasitas que estão impedindo o fluxo normal daquele corpo. Depois nós vamos investigar se existem obsessores em seu campo. Obsessores normalmente são companheiros de vida, de nossas vidas passadas. Companheiros que de alguma forma nós machucamos, magoamos, ou até mesmo pessoas que nos amavam, mas que ficam ali o tempo todo ao nosso lado para saber se nós vamos conseguir crescer. O problema disso é que eles ficam falando muito dentro do nosso ouvido. Claro que o nosso ouvido é mais interno, que a gente não consegue perceber exatamente essa voz, mas as ações que são feitas através dessa obsessão faz com que a gente se sinta pressionado a executar determinados comportamentos, como bebidas, drogas e muitas outras coisas. Os obsessores, eles também causam muito conflito, seja conflitos internos e conflitos externos. Então nós vamos verificar se existe algum obsessor dentro do seu campo. Algumas vezes, esses obsessores que vêm de vidas anteriores, eles se tornam vampiros astrais.
Então eles começam a sugar a nossa energia, e essa é uma das coisas que a gente também verifica na apometria, se existem vampiros que estão sugando a sua energia, fazendo com que você se sinta desanimado, cansado, como se você estivesse exausto, mesmo que você não tenha feito nada significativo para causar tamanho cansaço. Depois que nós analisamos os obsessores, nós vamos identificar se existem em seu campo os magos negros e os supermagos. Os magos negros estão por trás de toda a maldade do mundo, e a intenção deles é realmente nos manipular, a fim de que a gente continue vivendo na sombra. Por que que eles fazem isso? Porque eles sugam a nossa energia, eles se aproveitam da nossa energia, justamente porque nós não estamos trabalhando para a luz, nós não estamos fazendo algo em prol da luz. Nós estamos desanimados, cansados, e esses magos negros precisam ser doutrinados, eles precisam relembrar a essência deles, que eles um dia já foram amados, que eles vieram da luz também. Então esse trabalho da apometria com os magos negros é muitíssimo delicado, mas nós vamos investigar se existe dentro do seu campo alguma ação ou influência dos magos negros e dos supermagos, para que você consiga também sair dessas situações que você tem vivido, dessa manipulação que eles geram dentro de você. Depois que nós analisarmos os magos negros, nós vamos observar se existem magias em seu campo. Magias desta vida que fizeram para você, magias que você fez para alguém, magias de outras vidas, tanto via de mão dupla como você ter feito magia ou ter recebido magias, porque essas informações da magia continuam presentes nos demais corpos. A magia é feita num plano astral. Então, quando essa magia acontece e ela pega dentro de você, você carrega essa magia ao longo de todas as existências. Quando a gente identifica a magia, nós voltamos até lá e nós limpamos a memória daquela magia. Nós cortamos os vínculos energéticos que te ligam a esse passado, para que você consiga seguir em frente também. Juntamente com as magias, nós analisamos se existem contratos dos quais você assinou. Contratos de castidade que te impedem hoje de encontrar um bom relacionamento. Contratos religiosos que te impedem de ganhar dinheiro, né? Nós percebemos que alguns votos de pobreza feitos em vidas anteriores também nos prejudicam nessa vida, porque a gente se torna pobre por conta de um contrato que foi feito numa vida anterior. Então nós voltamos para lá e nós cortamos a conexão com esse contrato. Depois dos contratos, nós verificamos se existem fractais seus. Fractais são partes nossas que estão presas em determinados momentos do nosso passado e de toda a nossa história, da nossa memória, do nosso registro akáshico. Esses fractais ficam presos nos momentos em que nós não superamos as dificuldades. Então, naquele momento de dor que você não conseguiu lidar com aquela dor, existe um fractal teu. Nos momentos de vidas anteriores, onde a vida foi extremamente difícil, também existe um fractal. E você carrega essas memórias. Esse fractal conecta uma linha energética entre ele e você hoje em dia. Então nós vamos identificar, capturar esses fractais, congelar os cordões que unem vocês e cortar essa comunicação. Nós temos também as simbioses, né? As simbioses são seres que pensam junto com a gente, eles acoplam ao nosso lado. E o pensamento deles é o mesmo que o nosso. Nós temos até uma certa dificuldade para compreender qual é o pensamento de um e qual é o pensamento de outro. Normalmente as simbioses a gente encontra em processos de pessoas que estão em depressão profunda, que estão com um sentimento muito grande de suicídio. E aí nós vamos analisar se existem essas simbioses e vamos cortar essas conexões com elas também. Nós vamos verificar a energia da tua casa, como que está a tua casa, se existem obsessores dentro da tua casa, se existem objetos específicos que estão impedindo de alguma forma a evolução, qual é a energia em hertz também desse ambiente do seu lar, se existem rastros, informações daquilo que você viu, sentiu ou de algum hábito que você teve. Esses rastros normalmente eles carregam muita memória. Então, se você passou o dia inteiro assistindo sobre violência, toda a tua casa vai ficar com uma energia de violência. Se você teve algum conflito, a sua casa também vai estar com essa energia do conflito. E isso prejudica, porque baixa a frequência do seu ambiente, do seu lar, e permite a entrada de novos obsessores.
que vão ficar ali se nutrindo daquela raiva, daquela energia muito pesada. E por fim, nós faremos toda a limpeza desse seu ambiente, nós colocaremos malhas energéticas na porta de entrada, nas janelas, nós colocaremos pirâmides de luz e círculos de proteção ao redor do seu ambiente, a fim de permitir que apenas a luz consiga entrar. Mas é importante perceber que apenas a apometria não vai resolver o problema, porque ela resolve o que já está acontecendo. Só que se você continua criando caos, confusão, medo e outros sentimentos negativos, isso vai novamente baixando a frequência do seu lar. Porque o seu lar, ele é a soma da frequência de todos os que moram nele. Então você, marido, tem os seus filhos, tem os seus animais de estimação. Todos eles têm uma certa frequência e isso constitui uma frequência do ambiente. Quando você consegue fazer a apometria, você limpa a energia de todos. Mas se vocês continuam aquela mesma preocupação, naquele mesmo sentimento de raiva, nos mesmos conflitos e confrontos, isso vai fazer com que o ambiente comece a baixar a frequência e atraia novos obsessores. O que acontece? Dentro da apometria, nós vamos identificar e resolver e capturar e encaminhar todos os seres que estão perdidos, que estão nas trevas, todos os que são negativos. Só que nós capturamos uma determinada quantia de pessoas, de formas de pensamento que nós chamamos. Nós capturamos uma quantidade desses seres, porém existem muitos e muitos além deles, que estão em outros planos, só esperando uma brecha para que você permita a entrada deles dentro do seu campo novamente. Então, embora você faça a apometria, é importante sempre manter a conexão com o divino, seja de que forma você o faz, através de mantras, orações e rezas, o uso de cristais e de incensos, e manter sempre o pensamento elevado em relação ao amor e à alegria, porque isso vai permitir com que o seu ambiente e o seu campo em geral se mantenha conectado com a luz. Isso vai trazer muito mais leveza para você. E no final da apometria, nós vamos verificar qual é a medida em hertz da sua casa e qual é a medida em hertz do seu campo. Nós vamos trabalhar em todos os temas que você escolheu. Vamos capturar essas consciências, encaminhá-las e permitir com que você tenha uma vida muito mais leve. Porque nós fomos feitos para viver uma vida leve. Nós só vivemos uma vida pesada porque nós escolhemos. Livre-arbítrio faz com que nós baixemos a nossa vibração e isso permite a entrada de outras energias que são mais densas e que prejudicam a nossa vida. É isso, gente. Muita gratidão por você ter visto esse vídeo até o final. Se você gostou, dá um like e se inscreva no canal para receber mais conteúdos assim. Muito obrigada!